e em pessoas acamadas. Existe essa possibilidade. Existe pessoas em pós-operatório. Então, quando você vai atender um cliente em pós-operatório, ele tem que estar acamado. E muitas vezes ele já vai estar na cama dele. Aí é diferente. Mas é um período, é um momento específico que você tem que atender esse cliente na cama. Ou um idoso, tá? Uma pessoa com Alzheimer, alguém de mais idade, que tem alguma deficiência, que teve um derrame, por exemplo, e você vai atender essa pessoa na casa, é diferente também. Aí sim faz sentido você atender esses clientes na cama. E tudo bem. E muitas vezes quem tem Alzheimer, quem teve derrame, tá? Esse tipo de público, essa área de atuação na massoterapia, você pode estar também se especificando, pode estar correndo atrás desse público. Por quê? Porque esse público precisa muito de massoterapeuta. Precisa muito relaxar a musculatura e tudo mais. Então, faz sentido. Então, temos essas exceções. Por quê? Porque são público que realmente, tá, precisam desse tipo de serviço e eles estão acamados e não tem jeito. Né? O pessoal de pós-operatório, de estética principalmente, precisa muito de quem vai lá e faça uma drenagem linfática, por exemplo. Né? Então isso é muito importante e precisa ter sim. Agora, já entrando numa segunda dica, né? Quando você vai comprar uma maca, que eu acho muito importante você ter, existem alguns critérios, algumas situações, tá? Que eu quero que vocês se atentem na hora de comprar uma maca, para não gastar dinheiro à toa. Quais são essas questões, tá? Então, quando você vai comprar uma maca, você precisa, primeiro de tudo, ter regulagem de altura. Nenhum cliente seu tem o mesmo tamanho. E você também, né, pode querer atender esse cliente mais alto ou mais baixo de acordo com a técnica que você vai trabalhar. Então, se você tiver uma maca com regulagem de altura, você vai conseguir ter muito mais alternativas para atender esse cliente, tanto em termos de técnica, mas em termos de postura também. Isso é muito importante, tá? Parece uma coisa besteira, mas e o valor pouco altera se a maca é fixa ou se tem regulagem, né? Então isso é muito importante, porque você consegue deixar ela baixinha, né? Para você atender, por exemplo, um shiatsu, que pode ser feito no chão, mas também pode ser feito na maca. Você consegue deixar ela meia altura para atender um cliente com reflexologia podal, onde o banquinho vai ficar sentado ali atrás no pé da maca, ou você pode deixar ela mais alta, na altura do quadril, um palmo abaixo do quadril, para atender uma massagem relaxante, ou você pode deixar um palmo acima do quadril para poder atender uma drenagem linfática, por exemplo. Então você consegue ter essas diferenças para justamente ter uma carreira mais longa. Ah, as pessoas me perguntam, mas você não sente cansaço? Você não sente dor, né? Eu falo assim, eu não sinto, por quê? Porque eu aprendi a usar o meu corpo durante o meu trabalho, durante as minhas sessões. Então, como eu sei como que eu tenho que trabalhar, eu não uso força, eu uso o meu peso. O peso do meu corpo para realizar os movimentos. E isso você precisa aprender também. Quanto mais você praticar e aprender e a regular a altura da sua maca, isso vai fazer total diferença. Vai fazer total diferença. O Carlos Eduardo diz, mestre, tentar atender o cliente em casa de repouso com a cadeira de kick seria interessante? É uma possibilidade, com certeza. É uma possibilidade, sim. E outro segundo ponto importante na maca é o que? É ela ser portátil ou fixa. Então, se você tem essa tendência a atendimento domiciliar, tem que ser portátil. Tem que virar maleta.
senão você não vai conseguir atender seus clientes domiciliar, tá? E o terceiro aspecto é o quê? É o peso dessa maca. Então vocês precisam analisar o peso que ela tem. Existem algumas alternativas que tem o carrinho, tem aquela bolsa que você coloca para poder carregar no peso no ombro, para não ficar só no braço. Então aí você tem os dois apoios. Então tem a bolsa para você carregar no ombro e no braço junto. Tem o carrinho que você pode colocar essa maca no carrinho, então fica mais fácil de você transportar. E um detalhe importante que faz muita diferença para quem quer trabalhar no atendimento domiciliar é que essa maca tem que ter uma largura de 70 centímetros. Anota essa informação. Quando você compra uma maca portátil de madeira de 70 centímetros de largura, você consegue ter um ótimo custo-benefício em relação a peso, preço, tá? E facilidade de transporte, porque ela fica muito menor, né? Só que ela ainda é confortável para o seu cliente. Antigamente todo mundo queria assim aquelas macas maiores, 80 centímetros de largura. E a princípio, 80 centímetros é bom para os clientes. Eles ficam mais folgados, mais relaxados, mais confortáveis na maca. Mas 80 centímetros e 10 centímetros só parece que é muita coisa, mas não é. Mas faz muita diferença, principalmente no peso e também no tamanho para você transportar essa maca. Então, fiquem atentos a esse detalhe que vai fazer toda a diferença no peso da maca para você carregar.